Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos iniciar aqui mais um vídeo onde eu vou falar os 10 principais erros que o investidor iniciante comete. Eu cometi, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência nesses quase 5 anos investindo aí na bolsa, onde eu errei bastante e aprendi muito também. E quero compartilhar com você para que você não erre, não faça as mesmas burrices que eu fiz aí no começo. Primeiro grande erro que eu cometi, que eu vejo muitas pessoas cometendo, é não ter uma estratégia ou metodologia de investimento bem definida. É o mais comum entre os iniciantes investir sem estratégia clara, sem saber exatamente o que quer e como chegar lá. Você fica meio que perdido, acaba fazendo investimentos impulsivos. Primeiro você tem que montar essa estratégia que esteja alinhada com seus objetivos financeiros, seja para curto, médio ou longo prazo. O segundo que eu vejo que é muito comum, principalmente as pessoas que são leigas na parte de investimento, estão começando realmente não entende nada e são pessoas bem conservadoras, é manter o dinheiro na poupança. Muita gente ainda deixa o dinheiro lá achando que é um bom investimento, mas na verdade é que ela, a maioria das vezes, perde para a inflação, porque a poupança rende muito pouco, gente. Então, o ideal, já que você tem um perfil bem conservador, é você optar pelo menos por títulos do Tesouro Direto, atrelado a Selic, IPCA+, CDB, com liquidez diária, já que você quer poder movimentar. Até essas caixinhas aí dos bancos estão rendendo mais do que a poupança. Então não é um bom investimento deixar o seu dinheiro lá na poupança parado. Agora já passando para a parte de que você está investindo, um erro que eu cometi lá no começo, com certeza me limitou um pouco, foi a questão de sempre estar rebalanceando a carteira o tempo todo. Uma das estratégias que eu achei mais eficiente é, em vez disso, estabelecer algumas metas por empresa e setor. Por exemplo, você colocar tantos por cento X naquele setor, não posso extrapolar tanto X por ação, não posso ter no máximo 30% daquela ação. Quero ter 1.000 ações do Banco do Brasil, quero ter 100 ações da Vale. Então, assim, o foco deve ser no crescimento do patrimônio a longo prazo e não em movimentos pontuais. Então, se você ficar sempre rebalanceando a sua carteira para deixar tudo bonitinho, niveladinho, é 10% de cada empresa, é 5% de cada empresa, vai acontecer de, por exemplo, um Banco do Brasil onde deu um boom negativo, né? No final do ano passado, onde caiu bastante, eu comprei muito Banco do Brasil. Então eu aproveitei essa oportunidade. Se você tivesse que manter o rebalanceamento, você ia ter que comprar outras empresas muito caro. Então você ia perder essa oportunidade. Então eu tenho uma meta de quantidade de ações do Banco do Brasil. Inclusive tem lá na nossa carteira canal aberto, onde a gente investe R$ 200 todos os meses. E lá eu comprei mais no Banco do Brasil, aproveitei essa oportunidade. Outro erro muito comum é a ganância e covardia nos momentos errados. Então você tem que controlar essa parte da ganância, da covardia, para momentos certos. O Warren Buffett, que é um dos maiores investidores mundiais, ele sempre diz que seja ganancioso quando os outros estão com medo e cauteloso quando os outros estão gananciosos. Tenha uma postura equilibrada e não se deixe levar pela euforia ou pelo pânico coletivo. Muitos investidores são gananciosos quando o mercado está em alta e se tornam covardes quando tudo cai. E você não pode fazer isso. Geralmente o mercado ele é muito mais emoção do que razão. Já falei isso várias vezes. Então você tem que aproveitar esses momentos de emoção, onde a galera, principalmente os sardinhas, fogem daquela empresa e a empresa está em queda, mas ela não perdeu os fundamentos. Então você tem aquela sua estratégia e você focar na sua estratégia. Você sabe que aquilo ali é totalmente racional, aquela ação tem fundamento, é uma ótima empresa, paga, distribui dividendo, é uma ótima empresa no longo prazo. Quando todo mundo está fugindo, vendendo, ações do Brasil despencando, é lá que você tem que comprar. É lá onde Luiz Bassi, os maiores investidores brasileiros ganharam muito dinheiro na queda, na despencada, em crise. Ignorar os impostos pode corroer seus ganhos. Cada investimento tem uma tributação específica e você precisa entender como ela funciona. Você tem que ficar atento ao imposto de renda sobre ações, fundos imobiliários e CDBs. Planejar para minimizar o impacto tributário e garantir uma rentabilidade líquida interessante. Muitas vezes a gente vê uma renda fixa muito atrativa, muito boa, mas a gente esquece que tem imposto de renda embutido. Então, quando você for resgatar esse título, for vender, tem ali 15% de imposto de renda. Tem algumas aplicações
que tem imposto de renda. Você vai vender uma ação que está um lucro gigantesco, mas você tem que se lembrar, tem imposto de renda que você tem que pagar acima de um valor específico. Então você tem que saber como é que funciona essa tributação para você não perder dinheiro, porque às vezes é até inviável você vender aquela ação, você vai perder muito dinheiro. Ou então às vezes você tem uma ação que você é doido para vender porque está com prejuízo e quer vender uma que você está ganhando muito, e se você vender uma que está no prejuízo e outra que você está ganhando, você pode equilibrar esse imposto de renda e às vezes nem pagar nada. Então você tem que ficar atento a isso. Investir pensando apenas no curto prazo é um erro clássico. Infelizmente, o ser humano ele é muito imediatista, ele quer as coisas assim rápido. Você, quando vai montar um negócio, você não abre, pensa naquele negócio naquele dia e no outro dia você já está podre de rico. Na bolsa também é a mesma coisa, lá tem empresas. Então, se você é um investidor para longo prazo, você não pode querer o lucro ali no outro dia. Inclusive, quem faz operações de opções, ele ganha e perde muitas vezes, mas no final do longo prazo é que vai dar uma porcentagem grande. Não tem essa de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas do mercado conseguem dar um tiro e ganhar uma porrada gigante. É muito pouca gente. Então, assim, você tem que pegar a estatística do modo geral. Do modo geral, você ganha mais no longo prazo, principalmente empresas que têm fundamento. Você tem que ter uma visão de longo prazo, porque todas as empresas, grandes empresas, elas fazem planejamento para 5, 10, 15, 50 anos. Elas não fazem planejamento para hoje e amanhã. Então você tem sempre que pensar no longo prazo. E isso te resguarda para as grandes oscilações. Então tem vezes que você está ali, caiu 10% naquele dia, mas você está despreocupado. Qual o problema? Caiu ali, se eu tiver dinheiro eu compro mais, se eu não tiver, beleza. Eu não vou morrer por causa disso, porque eu não vou vender essa empresa hoje. Eu teria que estar preocupado se eu fosse vender ela hoje. Então, já que eu não vou vender, então não tem problema. Os custos eles podem comprometer significativamente os teus ganhos. As taxas de corretagem, administração, performance devem ser levadas em conta ao investir. Opte por investir com baixo custo operacional e faça as contas antes de entrar em qualquer ativo. Então, tipo, você vê lá um fundo que está performando horrores, mas só que a taxa de administração daquele fundo é muito grande. Então ela consome muitos lucros. Então às vezes nem é viável. Quando você vai findar, vai vender esse fundo para pegar o seu lucro do seu investimento, às vezes nem é viável. Às vezes você só empatou. Muitos investidores ignoram a inflação. E com isso, às vezes você vê um investimento grandiosíssimo. Por exemplo, você pegar a Argentina, investimento com 20%, 50% de valorização por ano, você vai pensar, vixe, é muita coisa. Mas lá a inflação é altíssima. Então lá não compensa o investimento deles, porque a inflação é altíssima na moeda deles. Já aqui no Brasil, você pega um IPCA mais 15, é muita coisa. Hoje a gente está com IPCA mais 7, tem alguns IPCA mais 8. Quando você bota a inflação em cima, já é muita coisa. Mas quando você tira, que a inflação nada mais é que a desvalorização do dinheiro. Então você precisa botar na sua conta. Quando você for ver o custo-benefício de cada investimento, você precisa botar na sua conta. Está dando inflação mais quanto? Você que está iniciando um investimento, você tem que começar a pensar assim, tudo que você for fazer de investimento é inflação mais quanto? Beleza que a inflação não é real de cada situação, de cada pessoa tem uma inflação diferente. Mas se você pegar já o IPCA, já ajuda muito. Então você vai botar ali 4, 5% mais o quê? Porque se você tiver uma valorização anual de 4%, então você não comeu nem a inflação dita pelo governo, imagine a real. Então, assim, tome muito cuidado com a questão da inflação, porque às vezes você acha que está ganhando muito dinheiro, mas às vezes não está, porque o dinheiro desvalorizou. Quando começa a investir, você sempre fica muito preocupado na hora certa. Eu quero pegar o fundo da Petrobras. Ela vai cair a R$ 15. Pronto, eu quero pegar nessa hora, nesse exato momento, eu quero comprar no preço mais baixo. Você nunca vai acertar esse preço. Nunca. É mais fácil acertar na Mega Sena que acertar nesse fundo. Então, você tem que ter uma estratégia bem definida. Você tem que focar no tempo. Eu quero investir no longo prazo e não no time. No time, você quer acertar aquele time da hora do fundo, mas não foca nisso, foca no longo prazo. Onde é no longo prazo é que você vai colher grandes frutos.
onde você vai ter resiliência, onde você vai todo mês investir e fazer aquele aporte, onde você vai pegar seus dividendos, vai reinvestir, e daí você vai fazer sua bola de neve. Agora, querer acertar o fundo de uma ação, o fundo do Ibovespa, você nunca vai acertar. Quem é que adivinharia? Todo mundo estava dizendo, ah, o dólar não vai cair dos R$ 6, vai chegar a 7, hoje é 5,60. Em pouco tempo o dólar subiu para 6 e pouco e já caiu para 5,60. Quem é que ia acertar isso? Ninguém acertou. Nem os melhores analistas acertaram isso. Todo mundo dizia que ia chegar a 7. Os bancos diziam que era 6,50, 7. Então você vai acertar. Você que está começando agora. Então, foca no tempo. Esquece esses ruídos. Ah, o fundo, chegou no fundo. Não existe isso. Sempre tem mais espaço para chegar no fundo. Então, foca no tempo, longo prazo. E para finalizar aí, eu dei esse choque de realidade em vários erros que eu cometi quando eu comecei a investir. E eu vejo que muitas pessoas perguntam sobre isso, falam, comentam sobre vários erros desses e querem cometer. Alguns já antes de iniciar já comentam que vai fazer isso e aquilo. E eu achei interessante fazer esse vídeo aqui para vocês. Errar faz parte do aprendizado, gente. Mas agora você já sabe como evitar. Eu já estou compartilhando aqui com vocês 10 que para mim são os principais de qualquer investidor. Ter uma estratégia clara, pensar no longo prazo e entender os conceitos básicos são passos essenciais para o sucesso financeiro. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui qual erro você já cometeu ou se algum desses erros aqui você pensou em cometer. E não esquece de se inscrever no canal e dar aquele